Ele só queria esconder a vergonha que sentia da própria mãe. E naquele dia, achou que deixar uma mulher simples na beira da estrada seria apenas o fim de uma visita incômoda. Mas o que esse filho nunca imaginou é que a estrada onde ele a abandonou seria o mesmo caminho que transformaria a vida dela para sempre. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar o preço real de um coração sem gratidão. O sol da tarde queimava o asfalto da rodovia, mas o calor não se comparava à dor que subia pelo peito de Dona Almerinda. Com as mãos enrugadas, segurando uma sacola de tecido e o olhar perdido, ela tentava entender o que havia acontecido. O carro do filho desaparecia à distância, levantando poeira, e com ele o pouco de dignidade que ainda restava em seu coração. Mas aquela história começara horas antes, em uma manhã que ela acreditava ser feliz. Dona Almerinda havia acordado cedo, como fazia todos os dias. Morava numa casinha simples no interior, rodeada por flores que ela mesma plantara. O rádio velho tocava baixinho uma música antiga, enquanto ela arrumava a pequena mala com cuidado. Dobrou o vestido azul, colocou a blusa que Caio sempre dizia que combinava com ela e um par de sandálias limpas guardadas só para ocasiões especiais. Hoje meu menino vai se orgulhar de mim, murmurou com o sorriso mais sincero do mundo. Caio, o único filho, morava na capital. Tinha conseguido um bom emprego, uma noiva bonita e, segundo as vizinhas, virara um homem importante. Ela mal podia esperar para vê-lo. Queria levar um bolo que fizera de madrugada, embrulhado num pano de prato florido. O ônibus partiu, e durante as 6 horas de viagem, Dona Almerinda olhou pela janela como quem atravessa o tempo. Lembrava-se do menino que criara sozinha, das roupas costuradas à mão, das noites em claro cuidando da febre, dos sonhos que ele dizia ter. Tudo o que ela tinha havia sido colocado naquele filho. Sua fé, seu amor, sua vida inteira. Quando o ônibus chegou à rodoviária da cidade grande, o barulho e o movimento a assustaram. Carros passando rápido, buzinas, gente apressada, mas nada disso importava. Caio a esperava do outro lado da rua, de terno, com o celular na mão. Ela acenou, feliz. Ele respondeu com um gesto rápido e impaciente. Mãe, entra logo, eu tô atrasado. Ela entrou no carro ajeitando a sacola no colo. Tá bonito, meu filho. Nem parece o mesmo menino que saía descalço para ir à escola. Caio apenas sorriu de canto. Pois é. Mas aqui é outro mundo, mãe. Durante o trajeto, ela tentava conversar, contar das plantas, da vizinha que casou a filha, do bolo que trouxera. Mas ele respondia com monossílabos, distraído com o celular. E a moça, filho, a moça bonita que vai casar contigo? Perguntou ela, animada. A Lívia tá te esperando pro almoço hoje? Respondeu ele, olhando o relógio. Mas por favor, mãe, tenta não falar muito. Ela franziu a testa sem entender. Não falar muito? É que, sabe como é? Eles são de família mais sofisticada. Não precisa contar que a gente morava na roça nem nada disso. As palavras cortaram como navalha. Mas Dona Almerinda apenas sorriu fraco. Claro, meu filho, eu entendo. Mais tarde o almoço foi em um restaurante caro. As luzes, as taças, as risadas, tudo parecia estranho para ela. Lívia, a noiva, era elegante e bonita, mas olhava para Dona Almerinda com curiosidade, como quem observa algo fora de lugar. Que bom te conhecer, dona... O que mesmo? Perguntou a moça, tentando lembrar o nome. Almerinda, querida, respondeu com doçura. Pode me chamar de Merinda, como o pessoal lá de casa. Caio apertou os lábios, constrangido. Mãe, não precisa entrar em detalhes. Ela apenas sorriu, tentando esconder o desconforto. O garçom trouxe o cardápio e ela ficou sem saber o que escolher. Meu filho, o que é esse filé ao molho de... alguma coisa? Perguntou apontando. Mãe, fala mais baixo, sussurrou Caio, impaciente.
Lívia disfarçou o riso. Que fofa, comentou ironicamente. A conversa seguiu fria, mecânica. Almerinda tentava se encaixar naquele mundo, mas cada palavra parecia fora do lugar. Ela percebeu quando Caio evitava apresentar a mãe aos colegas que vinham cumprimentá-lo. E percebeu principalmente o olhar de vergonha que ele lançou quando ela o chamou de meu menino na frente de todos. Na volta, o silêncio pesou. Caio dirigia rápido, o olhar fixo na estrada. Eu te envergonhei, né, meu filho? Perguntou com voz baixa. Mãe, não é isso. Só que aqui é diferente. As pessoas têm outra cabeça, entende? Ela olhou pela janela. O vestido azul parecia fora de lugar dentro daquele carro caro. Eu só queria te ver feliz, Caio. Ele não respondeu. O som do motor foi a única resposta. Depois de alguns minutos, ele estacionou no acostamento. Vou pedir um táxi para te levar até a rodoviária, tá? Eu preciso voltar para resolver umas coisas com a Lívia. Ela o olhou confusa. Aqui? No meio da estrada? É rapidinho, mãe, disse ele já pegando o celular. Tem uma pousada ali na frente, o táxi passa te pegando. Ela tentou segurar a mão dele. Caio, espera. Mas ele já havia aberto a porta para ela. O vento quente soprou seu cabelo grisalho. Ela desceu devagar, com a sacola nas mãos e o bolo ainda embrulhado. Tchau, meu filho. Deus te abençoe. Caio desviou o olhar. Depois a gente se fala, mãe. O carro arrancou. As luzes vermelhas das lanternas foram diminuindo até sumirem. Dona Almerinda ficou parada, sem reação. O som dos grilos, o cheiro de poeira e a solidão da estrada preencheram o vazio que Caio havia deixado. Ela olhou o céu, tentando conter o choro. O bolo escorregou da sacola e caiu no chão, espalhando o cheiro doce de fubá misturado à terra quente. Por alguns segundos, ela permaneceu ali, imóvel. Depois, respirou fundo, limpou o rosto com a manga do vestido e começou a andar. Passos lentos, firmes, sem destino certo. O pior abandono é aquele que vem de quem você mais amou, pensou ela. E foi assim que a estrada se tornou o início de uma nova vida, uma que Caio jamais imaginaria que existiria. O sol começava a descer quando Dona Almerinda percebeu que seus pés já doíam demais. A estrada parecia não ter fim, o vento quente trazia poeira e cada passo levantava lembranças. O barulho distante dos carros passando era a trilha sonora da solidão. Nenhum deles parava. Ela segurava firme a sacola, agora leve. O bolo que fizera com tanto carinho havia caído na terra minutos antes. Mas mesmo assim, ela o carregava, como se aquele pano florido fosse a última lembrança de um amor que já não voltaria. Um caminhão passou rápido demais e o vento levantou o vestido, fazendo-a proteger o rosto com o braço. Ai, meu Deus! Dá-me força! Murmurou quase sem voz. O céu já tingia de laranja quando um carro prata diminuiu a velocidade alguns metros à frente. Ela parou desconfiada. A porta se abriu e um homem de cabelos brancos, terno simples e sorriso gentil, saiu do veículo. Mas a senhora está bem, dona? Perguntou ele com voz firme e calma. Ela hesitou antes de responder. Tô sim, moço. Só indo para a cidade. O homem olhou ao redor surpreso. A pé? A essa hora? Sozinha? Ela baixou a cabeça constrangida. Meu filho me deixou mais para trás. Disse que vinha um táxi, mas acho que se perdeu. O homem ficou em silêncio por um instante. Havia algo naquela mulher, algo no olhar cansado, mas ainda doce, que o tocou profundamente. Eu posso te dar uma carona se quiser. Levo até a rodoviária. Ela deu um passo para trás. Não quero incomodar. Incomodar! Ele riu de leve. A senhora me faria companhia. O caminho é longo e faz tempo que não tenho uma boa conversa. Dona Almerinda olhou para o carro, depois para a estrada
e por fim para ele. O rosto dele era sereno, confiável. Então tá, moço, Deus lhe pague. Dentro do carro, o ar era fresco e o silêncio inicial parecia um alívio. Ela observava as luzes passando pela janela, os prédios crescendo à medida que se aproximavam da cidade. O homem ajeitou os óculos no rosto e quebrou o silêncio. Meu nome é Antônio, Antônio Barros. E o da senhora? Almerinda. Nome bonito, forte. Ela sorriu de leve. É nome de gente antiga, moço. Antônio riu baixinho. Gente antiga é a melhor que existe. A resposta dela foi um suspiro. Ele percebeu o olhar perdido e perguntou com delicadeza. Posso saber o que aconteceu? Ela demorou a responder. As palavras vieram entre pausas. Meu filho me deixou na estrada. Na estrada? Ele perguntou surpreso. É. Tava com pressa. Disse que um táxi vinha me buscar, mas... Ela deu um meio sorriso triste. Acho que o táxi se perdeu no caminho. Antônio manteve as mãos no volante, mas os olhos marejaram. Isso é uma covardia. Não, moço. Ela balançou a cabeça. Covardia é perder a fé nos outros. Eu não perdi, não. Ele olhou para ela, admirado. A senhora fala bonito. Eu só falo o que aprendi com a vida. A viagem seguiu tranquila, com pequenas conversas entre risos e silêncios. Ela contou sobre o jardim que cuidava, sobre o bolo que tinha levado e sobre como o filho havia sido um menino bom. Ele falou da esposa que partira há 10 anos, da solidão que o visitava à noite e do medo de envelhecer sozinho. Quando chegaram à rodoviária, ela agradeceu com as 2 mãos juntas. Deus mandou o Senhor no meu caminho, seu Antônio. Ele respondeu sorrindo. Às vezes é a gente que precisa ser mandado para encontrar alguém de verdade. Ela desceu do carro, mas ele ficou ali, olhando pela janela por alguns segundos. Algo dentro dele dizia que aquele não seria o último encontro. No dia seguinte, Antônio acordou cedo. O cheiro do café recém-passado encheu a casa, mas o silêncio parecia maior do que nunca. Ele olhou a mesa posta, a cadeira vazia do lado oposto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu falta de uma voz diferente por perto. Pegou o jornal, mas não conseguiu ler. O rosto de Dona Almerinda insistia em voltar à memória. O jeito simples, o sorriso mesmo depois da dor, a dignidade de quem foi ferido, mas não perdeu a doçura. Ele suspirou, fechou o jornal e murmurou: que mulher forte! Sem pensar muito, saiu de casa, entrou no carro e pegou a estrada de volta. A mesma estrada onde a encontrara. Após algumas horas, chegou à pequena cidade que ela mencionara. Parou num mercadinho e perguntou se conhecia uma mulher chamada Almerinda. A dona Merinda? Disse a moça do caixa, sorrindo. Todo mundo conhece, mora ali na Rua das Flores, a última casinha azul. Ele seguiu as indicações e encontrou o portão aberto. No quintal, Dona Almerinda varria as folhas secas, cantarolando baixinho. Quando o viu, sorriu surpresa. Seu Antônio, o senhor por aqui? Ele tirou o chapéu e respondeu: vim devolver algo que esqueci ontem. Ela franziu o senho. Esqueceu? O quê? Ele colocou a mão no peito. A esperança. Ela riu, sem jeito. O senhor fala bonito demais, moço. A senhora merece ouvir coisa bonita, respondeu ele com sinceridade. Eles conversaram por horas. Ela preparou café, ofereceu bolo de milho e ele contou histórias de juventude. O tempo passou sem pressa, como se o mundo lá fora tivesse parado. Quando o sol começou a se pôr, ele se levantou e disse: promete que não vai sumir de novo? Ela sorriu, ajeitando o lenço no cabelo. Eu tô sempre aqui. Quem some são os outros. Ele a olhou com ternura. Então vou ser exceção. Nos dias seguintes, Antônio começou a visitar Dona Almerinda com frequência.
Às vezes levava flores, outras vezes apenas a companhia. Os vizinhos estranhavam o carro caro parado na rua de terra, mas logo se acostumaram. Diziam que aquele senhor da capital parecia mais feliz do que nunca, e ele estava. A presença dela devolvera ao velho empresário algo que ele havia esquecido: o valor da simplicidade. A cada conversa, ele se via mais leve, mais humano. E ela, sem perceber, ensinava o que o dinheiro nunca conseguiu comprar: paz. Uma tarde, antes de partir, ele olhou para ela e disse: "Sabe, dona Almerinda, tem gente que vale ouro, mesmo sem saber." Ela sorriu, pensativa. "E tem gente que descobre isso tarde demais, seu Antônio." As palavras ficaram ecoando no ar, como se o destino as tivesse guardado para algo maior. E enquanto ele se afastava pela estrada, com o sol se pondo ao fundo, ela observava o carro sumir na curva, sem imaginar que aquele homem, de terno simples e alma boa, mudaria para sempre o rumo da sua vida. Os dias seguintes correram tranquilos na pequena casa azul da Rua das Flores. Dona Almerinda vivia sua rotina simples, com a serenidade de quem havia feito as pazes com a solidão. Regava as plantas, varria o quintal e às vezes olhava para o portão, lembrando das conversas com o senhor Antônio. Ele prometera voltar, mas já fazia mais de uma semana. "Deve estar ocupado, o coitado", dizia a si mesma, tentando afastar a preocupação. Naquela manhã, o céu estava nublado e o ar trazia o cheiro de chuva prestes a cair. Ela estava preparando café quando ouviu batidas leves no portão. Ao abrir, encontrou 2 homens engravatados e uma mulher de blazer escuro, com uma pasta nas mãos. "Dona Almerinda?" perguntou a mulher com voz formal. "Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa?" "Somos representantes do escritório de advocacia Barros e Mendes." "Do seu Antônio?" interrompeu ela, sentindo o coração apertar. A mulher assentiu. "Sim, senhora. Lamento informar que o senhor Antônio Barros faleceu há 3 dias." O mundo pareceu desabar ao redor. Dona Almerinda segurou firme no batente da porta, o rosto empalidecendo. "Ele morreu?" "Infelizmente, sim. Um infarto fulminante." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela olhou para o chão, tentando segurar as lágrimas. Que Deus o receba. Era um homem bom. O advogado mais velho pigarreou e completou: "Há, porém, outro motivo para estarmos aqui. O senhor Antônio deixou um testamento e a senhora foi nomeada como única herdeira." Dona Almerinda piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. "Herdeira? Eu?" Riu sem jeito. "Deve haver engano, moço. Eu sou só uma costureira." O advogado abriu a pasta e tirou um envelope. "Está tudo registrado em cartório. O senhor Antônio Barros deixou por escrito que a senhora foi a pessoa mais sincera e bondosa que conheceu na vida, e desejava que tudo o que ele possuía ficasse sob seus cuidados." As mãos dela tremiam. "Tudo o que possuía, o que quer dizer com isso?" A mulher de blazer respondeu: "Casa, contas bancárias, propriedades rurais e ações de empresas. Estimamos o patrimônio em aproximadamente 78 milhões de reais." O silêncio foi absoluto. O som da chaleira no fogão quebrou o ar, chiando alto. Ela desligou o fogo e se apoiou na mesa. "Eu não posso aceitar isso", disse com a voz embargada. "Esse dinheiro não é meu." "Dona Almerinda", disse o advogado com gentileza, "o senhor Antônio deixou uma carta pessoal, pedindo que fosse entregue em mãos." Ele estendeu o envelope branco. As letras cursivas na frente diziam apenas: "Para minha amiga Almerinda." Ela abriu devagar, e dentro havia uma carta escrita com cuidado. A letra trêmula denunciava as mãos de um homem cansado, mas as palavras tinham firmeza. "Querida Almerinda, quando a conheci naquela estrada, não sabia que Deus estava me dando um presente. Em poucos minutos de conversa, percebi o que o dinheiro jamais me deu: paz.
Você me lembrou que dignidade não se compra, se carrega no olhar. Não tenho família e sempre temi morrer sem deixar nada que tivesse valor. Por isso, deixo tudo o que construí para você. Não como pagamento, mas como gratidão. Use como quiser, mas se puder, ajude outros a lembrarem que o bem ainda existe. Com carinho e respeito, Antônio Barros. As lágrimas caíram sem que ela tentasse conter. Ai, seu Antônio, o senhor não precisava disso. Os advogados respeitaram o silêncio. Ela guardou a carta no peito, encostou-se na cadeira e chorou baixinho, misturando dor e gratidão. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade. Os jornais locais falavam sobre a costureira que herdou uma fortuna. Alguns vizinhos vinham por curiosidade, outros por inveja, e poucos por carinho verdadeiro. Mas Dona Almerinda continuava a mesma, humilde, calma e serena. Recusou mudar de cidade, recusou as ofertas de empresários e só aceitou uma coisa: abrir uma conta em seu nome para ajudar famílias humildes. Ela reformou a escola do bairro, doou cadeiras de rodas, pagou cirurgias para pessoas carentes e ajudou idosos com medicamentos. Fazia tudo em silêncio, sem repórteres, sem flashes, sem vaidade. Quando perguntavam o motivo, ela dizia apenas: o dinheiro só tem valor quando alivia a dor de alguém. Enquanto isso, em outro ponto da cidade grande, Caio começava a sentir o peso das próprias escolhas. O emprego promissor havia se transformado em tensão. Colegas o viam como arrogante e a empresa já comentava sobre demissões. Lívia, a noiva, tornara-se distante. Ele tentava manter as aparências, mas as discussões se tornaram diárias. Você trata as pessoas como lixo, Caio, gritou ela uma noite. Até com a própria mãe você foi cruel. Não começa com isso, respondeu ele impaciente. Aquela mulher nunca entendeu meu mundo, pois saiba que é esse mundo que você vai perder, disse Lívia, pegando as chaves do carro. Eu tô indo embora. A porta bateu e o silêncio ficou. Caio sentou no sofá, o rosto nas mãos, e pela primeira vez sentiu algo que não conseguia nomear. Talvez culpa, talvez vazio. Os dias seguintes foram de queda. Perdeu o emprego, os amigos se afastaram e as contas começaram a chegar. A cada ligação não atendida da mãe, a consciência pesava mais. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Até que uma manhã, ao comprar um café na padaria, ouviu duas mulheres conversando. Você viu, mulher? Aquela Dona Almerinda agora é milionária. Milionária? Disse a outra surpresa. Pois é, herdou tudo de um homem rico que ela conheceu na estrada. Tava até no jornal. Caio engasgou com o café. Como é o nome dela? Perguntou tentando disfarçar. Dona Almerinda, mora naquela cidadezinha perto da serra. Ele ficou paralisado. O coração acelerou e o arrependimento veio como uma onda que o engoliu inteiro. Correu até o carro, pegou o celular e procurou o nome no noticiário. E lá estava ela, sua mãe, sorrindo ao lado de famílias humildes, em frente à nova escola reformada com o dinheiro da herança. Na legenda lia-se: ex-costureira usa fortuna herdada para transformar vidas. Caio deixou o telefone cair sobre o volante. As lágrimas vieram sem controle. Tudo o que um dia desprezou estava ali: dignidade, amor e caráter. E ele, que trocou tudo por status, agora não tinha nada. Enquanto isso, Dona Almerinda acendia uma vela ao lado da carta de Antônio Barros. O vento entrava pela janela, balançando a cortina branca e trazendo o cheiro das flores do quintal. Ela olhou o retrato do velho amigo, sorriu e sussurrou: pode deixar, seu Antônio. Eu vou usar esse dinheiro direito. Do lado de fora, o sino da igreja tocou 6 vezes e o som se misturou à brisa leve da tarde. Nada parecia diferente, mas o destino já estava se movendo. E logo, muito logo, mãe e filho estariam frente a frente novamente. Não como antes,
mas como dois estranhos, separados pela vergonha e pela verdade. A chuva caía fina quando Caio desceu do ônibus na pequena cidade do interior. As malas pesavam menos do que o arrependimento que trazia no peito. Não havia mais relógio caro no pulso, nem terno bem passado. A camisa amarrotada e o olhar perdido eram o retrato de quem perdera tudo, menos a culpa. Perguntou a um rapaz na rua se a casa de Dona Almerinda ainda era a mesma. O jovem apontou para o fim da avenida, onde uma casinha azul se destacava entre as árvores. Lá, ó, aquela da cerca branca. Todo mundo conhece ela por aqui. Caio agradeceu e seguiu a pé. A cada passo, o coração batia mais forte. As lembranças o perseguiam. O jantar, o olhar decepcionado da mãe, o momento em que a deixara na estrada. Por que ele fizera aquilo? Nem ele sabia responder. Quando chegou ao portão, parou. Respirou fundo. O som da chuva batendo nas folhas misturava-se ao medo de não ser perdoado. Empurrou o portão devagar e chamou. Mãe... Do quintal veio uma voz calma, doce, familiar. Pois não? Dona Almerinda surgiu na varanda, com o avental florido e o cabelo preso num coque simples. Por um instante, ela não o reconheceu. Mas quando os olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Caio, sussurrou ela. Ele se aproximou com passos lentos, a voz embargada. Sou eu, mãe. Ela o observou em silêncio. O rosto dele estava abatido, os olhos cansados. Nada lembrava o homem arrogante de meses atrás. O que você veio fazer aqui? Perguntou ela sem dureza, mas com firmeza. Vim te pedir perdão. Ela respirou fundo e olhou para o céu cinzento. Perdão? Repetiu com um sorriso triste. Eu esperei por essa palavra por muitos anos. Mas o perdão, meu filho, não nasce da boca, nasce do coração. Caio abaixou a cabeça. Eu sei, mãe. Eu fui um covarde. Eu te humilhei, te deixei sozinha. E por quê? Por vergonha. A voz dele falhou. E agora, quando vejo o que a senhora se tornou, o que sempre foi, na verdade, eu percebo o tamanho da minha miséria. Ela se aproximou devagar. Eu não me tornei nada, Caio. Eu só continuei sendo quem sempre fui. Foi você que esqueceu quem era. As lágrimas dele caíam misturadas à chuva. Eu vi a reportagem, mãe. Vi tudo o que a senhora tem feito. As doações, as escolas, as famílias que a senhora ajuda. Eu não sabia... Ela o interrompeu com voz calma. E se soubesse, filho, teria me deixado na estrada do mesmo jeito? Ele tentou responder, mas a voz não saiu. A vergonha era maior que as palavras. Dona Almerinda respirou fundo e sentou-se na cadeira da varanda. Eu sempre sonhei em te ver bem, Caio. E quando o seu Antônio me deixou essa herança, eu jurei que usaria para fazer o bem. Mas nada disso me trouxe mais alegria do que aquele dia em que você nasceu. Ela fez uma pausa. E foi esse amor que você jogou fora naquela estrada. Caio caiu de joelhos no chão molhado. Mãe, me perdoa, por favor. Eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero conforto. Eu só quero o seu abraço. Ela o olhou e por um momento o coração dela vacilou. O instinto materno queria acolhê-lo, mas a dor antiga ainda latejava. Ela se levantou e caminhou até ele. Levanta, meu filho. A chuva está te ensopando. Ele se ergueu, os olhos vermelhos. Ela o observou por alguns segundos, em silêncio. E então disse com firmeza. O dinheiro que eu tenho hoje, Caio, não compra o amor que você me tirou aquele dia. Ele chorou ainda mais, tentando se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Eu não te odeio, meu filho, mas o perdão ainda não mora aqui dentro. O som da chuva preenchia o vazio entre eles. Ela voltou a sentar-se enquanto ele permanecia em pé, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, ela falou novamente, a voz serena, mas dura. Você ainda é jovem.
Pode mudar, aprender, recomeçar. Mas nunca mais pense que o valor de alguém está no que veste ou no que tem. A riqueza sem caráter é miséria disfarçada. Caio assentiu, em prantos. Eu aprendi, mãe. Juro que aprendi. Ela olhou para o quintal, onde o velho carro do Sr. Antônio ainda estava estacionado, e murmurou. A vida é estranha, Caio. Um estranho me deu tudo o que você me tirou. As palavras foram como punhaladas, mas ele não retrucou. Apenas abaixou a cabeça, aceitando o peso do que havia feito. Depois de alguns minutos, ela se levantou e entrou na casa. Voltando com uma toalha nas mãos, disse com voz mais branda. Toma, vai se secar. O arrependimento pode até te aquecer, mas não te livra da febre. Ele pegou a toalha, emocionado. Obrigado, mãe. Ela assentiu. Fica na pensão da esquina. Amanhã a gente conversa de novo. Ele quis dizer mais, mas percebeu que aquele não era o momento. Deixou o portão devagar, olhando para trás a cada passo, como se temesse que o arrependimento desaparecesse junto com a chuva. Naquela noite, Dona Almerinda ficou sentada na varanda, observando o céu clarear lentamente. Sentia o coração dividido entre a dor e a compaixão. Lembrou-se da carta de Antônio e das palavras que ele escrevera. Use o que eu deixei para lembrar as pessoas de que o bem ainda existe. Talvez o perdão também fosse uma forma de fazer o bem, mas ainda não era a hora. Enquanto isso, no quarto simples da pensão, Caio chorava em silêncio. A cama dura e o teto rachado pareciam punições merecidas. Fechou os olhos e viu o rosto da mãe na estrada, o vestido azul sujo de poeira, a sacola nas mãos. E pela primeira vez entendeu o que significava estar sozinho. Na manhã seguinte, ele voltou ao portão da Casa Azul. Não para pedir nada, mas apenas para deixar um pequeno envelope no chão. Dentro havia uma carta curta, escrita com sinceridade. Mãe, eu não mereço o seu perdão, mas vou tentar merecer um dia. Hoje eu entendo que quem abandona uma mãe, se abandona junto. Do seu filho, Caio. Dona Almerinda encontrou a carta horas depois. Leu, sorriu de leve e guardou dentro da gaveta, ao lado da de Antônio Barros. Talvez fosse ali o lugar certo, entre a dor e a esperança. E enquanto o vento soprava pela janela, ela olhou para o céu e murmurou baixinho. Que Deus te ensine, meu filho, porque o que a vida cobra, nem o tempo apaga. O tempo passou, meses se transformaram em um novo ritmo de vida para Dona Almerinda. A Casa Azul, antes silenciosa, agora era ponto de visita de famílias que vinham agradecer por ajuda, orientação ou uma palavra de conforto. Mas ela nunca se vangloriava. Dizia sempre a mesma frase. Eu só estou devolvendo para a vida o que a vida me deu. O dinheiro que herdara de Antônio Barros agora sustentava projetos sociais por toda a região. Ela reformou escolas, construiu um pequeno centro comunitário e ajudava viúvas e idosos que viviam sozinhos. Mas havia um plano especial que ela guardava no coração, algo que nasceu no dia em que o filho voltou arrependido. Certa manhã, ela caminhava pela praça da cidade quando viu uma senhora chorando em um banco. Aproximou-se devagar. Aconteceu alguma coisa, minha filha? A mulher enxugou os olhos e respondeu. Meu menino me abandonou. Disse que não precisava mais de mim. As palavras foram como uma lâmina antiga reabrindo uma ferida. Dona Almerinda segurou a mão dela e disse apenas, então, senta aqui, que agora a senhora não está mais sozinha. Foi naquele instante que ela decidiu fundar algo maior, um abrigo. Um lar para mães e pais esquecidos, onde ninguém seria deixado na estrada novamente. 3 meses depois, o terreno foi comprado. Um espaço amplo, com árvores, flores e uma estrada de terra passando ao lado. Parecia simbólico demais para ser coincidência. Os jornais da região começaram a noticiar.
Dona Almerinda, a costureira que se tornou milionária, vai inaugurar um centro de acolhimento para idosos abandonados. Ela escolheu o nome com cuidado: Instituto Caminho da Estrada. Quando perguntaram o motivo, respondeu com calma: porque foi numa estrada que eu perdi meu filho, e foi na mesma estrada que Deus me achou. Enquanto o instituto ganhava forma, Caio tentava reconstruir a própria vida. Trabalhava em uma pequena oficina, ganhando o suficiente para sobreviver. Não havia mais luxo, mas havia dignidade. Ele escrevia para a mãe de tempos em tempos, embora ela raramente respondesse. Mesmo assim, não desistia. Guardava cada carta como se fosse um degrau para o perdão. Uma noite, ao sair do trabalho, viu uma reportagem na televisão da padaria onde costumava jantar. Amanhã será inaugurado o Instituto Caminho da Estrada, idealizado por Dona Almerinda, uma das maiores filantropas da região. O espaço vai acolher idosos abandonados e oferecer abrigo, alimento e amor. O coração de Caio disparou. Sem pensar, pegou o primeiro ônibus e viajou a noite inteira. No dia seguinte, o sol nascia forte sobre a pequena cidade. Faixas coloridas anunciavam a inauguração. Moradores se reuniam na frente do portão, jornalistas ajustavam câmeras e voluntários organizavam as cadeiras. No centro, uma placa coberta por um pano branco esperava para ser revelada. Dona Almerinda chegou simples, com um vestido claro e o lenço no cabelo. Não havia joias nem maquiagem, apenas serenidade. Cumprimentou as pessoas, sorriu com humildade e se dirigiu ao pequeno palanque. Antes de começar a fala, ela olhou para o portão. E lá estava ele, Caio, de pé, no meio da multidão, com os olhos marejados e o rosto marcado pelo arrependimento. Ela o viu e respirou fundo. Por um instante, o tempo pareceu voltar àquela estrada. Mas agora não havia mais dor, apenas verdade. Hoje, começou ela com a voz firme, este lugar nasce para curar uma ferida que muita gente carrega e tem medo de admitir. Fez uma pausa. A ferida do abandono. O silêncio tomou conta. Eu sei o que é ser deixada para trás. Sei o que é olhar para a estrada e ver o carro indo embora. Mas também sei que Deus coloca pessoas no caminho da gente para lembrar que amor não se pede. Amor se doa. As pessoas choravam. Ela olhou mais uma vez para o filho, sem precisar dizer o nome. Esse instituto é para todas as mães e pais que foram esquecidos, e para todos os filhos que ainda têm tempo de voltar. Um aplauso emocionado tomou conta do lugar. Ela puxou o pano que cobria a placa e revelou as palavras gravadas: Instituto Caminho da Estrada, onde o amor encontra o perdão. Caio se aproximou devagar. O público abriu espaço enquanto ele subia os degraus do pequeno palco. Parou diante dela, sem saber se podia falar, mas ela sorriu. Veio ver o que a estrada construiu, meu filho? Perguntou com ternura. Ele assentiu, emocionado. Vim ver o que o amor reconstruiu, mãe. As lágrimas desceram. Ele estendeu a mão, mas ela preferiu abraçá-lo. Foi um abraço silencioso, cheio de significados que não precisavam de palavras. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, mãe e filho sentaram-se sob a sombra de uma mangueira. O vento balançava as folhas e o som dos pássaros era o mesmo de tantos anos atrás, quando ainda viviam juntos na roça. O perdão é um caminho, Caio, disse ela. Às vezes a gente anda anos por ele até chegar. Mas se o coração é sincero, um dia chega. Ele a olhou com lágrimas contidas. E a senhora chegou? Ela pensou por um momento e respondeu: cheguei, meu filho. Porque agora, quando olho para a estrada, eu não vejo mais dor. Eu vejo recomeço. Caio abaixou a cabeça e sorriu aliviado. Eu juro, mãe, nunca mais vou te envergonhar. Não me promete nada,
respondeu ela. Só vive de um jeito que faça valer o amor que eu te dei. O silêncio que veio depois era leve, como se o passado finalmente tivesse encontrado descanso. Ao cair da tarde, os últimos visitantes foram embora. Dona Almerinda caminhou até a entrada do instituto. Ficou parada diante da placa, passando os dedos sobre as letras gravadas. Naquele instante, percebeu que o maior presente que Antônio Barros lhe deixara não era o dinheiro. Era a oportunidade de transformar dor em propósito. Ela olhou para o céu, onde o sol se escondia atrás das montanhas, e murmurou: Obrigada, meu Deus, pela estrada, pelas quedas e por cada volta que a vida deu. Do outro lado do portão, Caio observava a cena. Sabia que nunca apagaria o passado, mas pela primeira vez sentia que poderia viver em paz com ele. Fechou os olhos e lembrou do dia em que a deixou na beira da estrada. E pensou: a estrada que eu fiz minha mãe andar sozinha foi a mesma que me trouxe de volta a vergonha, mas também a verdade. Com o coração pesado e grato ao mesmo tempo, ele se afastou, sabendo que, de alguma forma, o perdão já o acompanhava. Naquela noite, as luzes do Instituto Caminho da Estrada permaneceram acesas. Do lado de dentro, mães e pais recém-chegados recebiam cobertores e sopa quente. Do lado de fora, o vento soprava leve, carregando o eco das palavras de Dona Almerinda, repetidas por todos que ouviram seu discurso. Quem abandona uma mãe não perde só um amor, perde a própria alma. O portão do instituto se fechou devagar, e pela primeira vez, Dona Almerinda não chorou. A dor tinha virado força, e a estrada, um lar para quem foi esquecido. Ela sabia que a vida cobra caro, mas também sabia que Deus às vezes devolve na mesma medida, não por vingança, mas por lição. E o filho que um dia a abandonou, agora aprenderia que o arrependimento é o único caminho que realmente não tem volta. Quem abandona uma mãe nunca entende que o castigo vem sem aviso, porque o amor que você ignora hoje é o mesmo que o destino te fará implorar amanhã. E assim, a mulher que um dia foi deixada na estrada transformou o abandono em abrigo, a dor em amor e o silêncio em lição. Uma lição que ficaria para sempre gravada, não nas paredes do instituto, mas nos corações de todos que aprenderam com ela que riqueza de verdade é nunca deixar de ser humano. E agora eu quero saber de você. Você acha que a Dona Almerinda foi muito dura com o Caio? Acha que ele realmente mudou ou só voltou porque descobriu que a mãe ficou milionária? O que você teria feito no lugar dela? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias incríveis que trazemos aqui. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.